Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Cláudio, sou arquiteto, designer, professor e pesquisador. Nessa tarde fria de sábado aqui em Londrina, que normalmente é uma cidade quente, né? Mas hoje está friozinho aqui, talvez até chova. Bom, nesse terceiro vídeo do canal eu queria conversar com vocês sobre três ideias, três temas que para mim têm sido centrais nesse ano de 2025, né? Na verdade, desde o ano passado já comecei a ler bastante coisa desses três assuntos e esse ano eu aprofundei mais ainda nesses três temas, né? E esses são três temas que têm me feito pensar muito sobre o futuro, o que eu planejo para a minha vida, para o meu trabalho, para a minha profissão daqui para frente, né? Então, para quem está passando por algum período de grande mudança pessoal ou considerando uma grande mudança, eu acho que essas três ideias, principalmente para quem é das áreas criativas, design, arquitetura, publicidade, qualquer área de criação, pode ser muito interessante. Bom, quais são as minhas três ideias centrais para 2025, né? Primeira ideia que eu queria trazer para vocês, que é uma ideia que muita gente tem aplicado e discutido na internet e aplicado nas suas vidas, né? É a ideia de minimalismo e essencialismo, né? E confesso que para mim muito mais até o essencialismo do que o minimalismo, né? Embora eu tenha lido bastante coisa, livros e seguido canais dos dois temas, houve um livro que eu li que mudou minha percepção, me ligou uma chave na minha cabeça sobre como poderia ser a minha vida a partir de uma mudança que eu estava passando, né? Que eu já comentei nos vídeos anteriores. E esse livro foi o livro do Greg McKeown, chamado Essencialismo, né? Então, esse vídeo não vai ser muito longo, mas eu vou comentar rapidamente de cada um das três ideias centrais. Então, o essencialismo, que é a primeira grande ideia, né, o que está por trás? Basicamente, o que eu trouxe para a minha vida é a simplificação da vida. Então, tirar tudo aquilo que já não importa ou que já não agrega para a sua vida, que está ali tomando um espaço, seja físico, seja um espaço psicológico ou emocional, né? Então, começar a abrir mão dessas coisas, deixar essas coisas irem embora e abrir espaço para outras coisas, né? Ou simplesmente deixar esse espaço em aberto e com isso você ter mais espaço também psicológico para pensar, para refletir sobre o que você quer para a tua vida. Então foi um livro muito importante, né? A ideia de simplificação da vida, a ideia de redução de distrações, começar a abrir mão de tudo aquilo que toma teu tempo desnecessariamente e você pode então, uma vez recuperando esse tempo, aproveitá-lo para coisas mais úteis ou para coisas mais prazerosas para você, né? É um livro que me ajudou bastante, inclusive, a tomar a decisão de sair de redes sociais. Primeiro eu saí do Facebook, depois saí do Instagram, né? O que não quer dizer que eu fique fora para sempre dessas redes, mas no momento eu saí, foi muito bom para mim, já fiz isso há mais de um ano, né? E impressionante como liberou um espaço psicológico para mim muito grande que hoje eu estou aproveitando melhor para outras coisas, inclusive para dormir, para comer melhor, né? Para ler, até para dar atenção para minhas cachorras, né? E que eu estava usando esse tempo à toa, né? Então, quem usa redes sociais de uma maneira muito intensa e às vezes inconsciente sabe do que eu estou falando. Nessas sugestões eu trago sempre, então, a ideia central para vocês, um livro, que nesse caso foi o do Greg McKeown, O Essencialismo, e trago também uma sugestão de canal para vocês darem uma olhada um pouco mais no assunto. Um canal que eu sigo muito aqui, de um cara já há uns 3 anos, é o Giannini Cochise, né? E é um cara com quem eu me identifiquei muito, porque na verdade nós temos um perfil e uma história pessoal com elementos muito parecidos, muito próximos, assim. Então acabei me identificando. Inclusive nós temos aí praticamente a mesma idade os dois, né? E o canal do Giannini se chama Vida Plena. Eu estou deixando o link aqui para vocês. É um canal que vale a pena seguir, porque ele traz reflexões muito profundas para a vida da gente, né? Bom, a primeira ideia então foi a ideia do essencialismo, que tem sido bem importante para mim. A segunda ideia é o de múltiplas carreiras, porque como vocês sabem eu trabalho em área criativa, né?
arquitetura, design, projeto, pesquisa, né? Pesquisa científica é uma área criativa também. E eu faço pesquisa em design e arquitetura, né? Então, a ideia de múltiplas carreiras, né? Porque se fala muito, tem uma discussão muito forte hoje de qual é a sua carreira, qual é o seu foco, não fique atirando para tudo quanto é lado, não fique fazendo de tudo, querendo fazer de tudo, porque isso não leva a lugar nenhum. E se especialize em alguma coisa, né? Vai fazer uma pós para se especializar, se aprofundar em um tema, enfim, né? É complicado ser generalista, você nunca vai agregar valor ao teu trabalho sendo generalista, né? E, na verdade, a minha vida pessoal e profissional sempre foi o contrário disso, né? Tudo que eu consegui fazer e construir foi em cima de múltiplas atividades, múltiplos projetos, múltiplos interesses, né? E eu nunca consegui fazer uma coisa só, isso sempre foi uma inquietação para mim, e imagino que para vários de vocês também. E qual que é a ideia central do múltiplas carreiras, né? Ou dos multifocados, né? É a ideia de que é possível você conciliar os múltiplos interesses criativos e ainda assim ter uma vida satisfatória, uma vida plena, uma vida equilibrada, juntando tudo isso que você gosta, que você quer e que você sabe fazer bem ou pretende aprender a fazer bem, né? Acho que para criativos é uma ideia espetacular, mas ela cabe também para outras profissões, né? Porque muitas vezes você, sei lá, você está numa área de saúde, mas você gosta de escrever, você gosta de gravar vídeo, ou você gosta de ler sobre vinhos, né? As pessoas nunca elas são monodimensionais, elas sempre têm outros interesses. E esses outros interesses também podem eventualmente se tornar parte da vida profissional dela, né? Como trabalho realmente, como múltiplas fontes de renda, né? Eu acredito muito nisso e minha vida tem sido assim sempre, né? Sempre fazendo várias coisas. Então, eu queria sugerir um livro para vocês que assim ligou uma chave na minha cabeça em relação a múltiplas carreiras, que é o livro de uma canadense, né, de ascendência chinesa, não, vietnamita, se não me engano, que é a Chu Yen Tan. E o livro se chama Multiple Careers, né, um livro bastante denso, aprofundado, em que ela vai a fundo na ideia de múltiplas carreiras. Ela tem um canal muito bom também, tem vários vídeos. Né? Eu vou deixar o link aqui do canal da Chu Yen Tan para vocês. Nesse tema das múltiplas carreiras, uma outra pessoa que, na verdade, foi a primeira leitura que eu fiz antes da Chu Yen Tan, foi um livro da Emily Wapnick, que se chama Como Ser Tudo o que Você Quiser. Esse livrinho aqui que vocês estão vendo a capa, aqui, aqui. E ela também tem uma palestra que ela deu no TEDx, que inclusive mudou a carreira dela, né, completamente, em que ela conta um pouco dessa história pessoal dela, dessa inquietação, né, de sempre ficarem cobrando ela, porque ela nunca fazia uma coisa só e tal. E, na verdade, isso acabou sendo o ponto central da carreira dela, né, que é fazer várias coisas, conciliar vários interesses. Então, é um livro que eu recomendo muito vocês lerem, talvez até antes do Multiple Careers da Chu Yen Tan, ler o Como Ser Tudo o que Você Quiser. Para vocês que são criativos multifocados, né, que têm múltiplos interesses, é um livro que tira um peso enorme das costas de vocês e mostra que é possível ter essa vida multicriativa, tá? Bom, um terceiro tema, que é um tema que tem assim, norteado minha vida cada vez mais forte, né, para uma possível transição de carreira, é a ideia de one person business, ou negócio de uma pessoa só. E eu entrei em contato com essa ideia, né, por meio de um livro também, que é um livro do Paul Jarvis, um livro já não tão recente, mas um livro muito bom que esclarece essa ideia. É um livro bastante provocativo, né, e se chama A Company of One, que é este que eu estou mostrando aqui para vocês também. E qual que é a ideia central do one person business, né, ou negócio de uma pessoa só? Não necessariamente é uma pessoa só que toque, mas o conceito geral é que você consiga cuidar desse negócio sem, sem querer montar um super negócio, um negócio, uma startup que você vai investir todo o teu esforço, não vai dormir, não vai comer, e depois você vende ela por 1 milhão e fica bem, né? O one person business ele não vai muito para essa lógica de startup, né? É uma outra ideia
que no fundo é a ideia que a humanidade sempre teve, né? As pessoas que queriam uma vida mais simples sempre tiveram, né? Que é de montar um negócio pequeno, um negócio que elas podem cuidar, ela ou junto com a família dela, e não necessariamente crescer demais, enfim, né? A ideia que eu mais me atrai do One Person Business é de que você não precisa montar um negócio para crescer indefinidamente, né? Que esse negócio pode ter um limite, né? Que inclusive a ideia de crescer indefinidamente é uma ideia que na natureza ela é meio impensável, né? Quando as coisas crescem indefinidamente, você tem um problema enorme, na verdade, né? Se você pensar o que é um câncer, por exemplo, né? Um crescimento descontrolado das células, né? Que provoca um monte de problemas. Então, eu, pelo menos, não quero que minha vida se torne isso, né? E a ideia que o Paul Jarvis traz no livro é: defina um teto de crescimento para o teu negócio, né? Monte um negócio que você possa cuidar, que você tenha controle sobre ele, que ele reflita quem você é, a tua personalidade, os teus propósitos, né? E os teus objetivos de vida. E quando chegar no teto de crescimento, para, né? Saiba quando parar. E essa é uma coisa que é uma dificuldade para a maioria das pessoas que montam negócios, porque elas não querem parar, elas querem sempre crescer mais. E ele questiona muito isso nesse livro. Então, para mim, é uma ideia muito revolucionária, muito provocativa, embora não seja propriamente uma ideia, ele não foi o primeiro a ter essa ideia exclusiva dele, né? Que a ideia de questionar o crescimento já é questionada por economistas desde a década de 60, 70, né? E com as questões ecológicas isso emergiu mais forte ainda. Mas ainda assim é uma ideia que eu tenho trazido para a minha vida muito forte, né? Para pensar meu futuro. E junto com isso um conceito central que com a internet é mais forte ainda, é fortalecido ainda mais, que é que você mesmo pode ser o seu nicho, né? Isso questiona algumas ideias de marketing do tipo, para montar um negócio você tem que escolher um segmento de mercado, escolher um nicho, estudar esse nicho, os concorrentes e aí montar um negócio a partir desse nicho, né? Evite ser um generalista, foque num nicho, né? E na verdade não necessariamente, né? A ideia de que você mesmo pode ser o seu próprio nicho hoje com a internet é uma ideia bem interessante, eu acho que até revolucionária também. Você se torna um nicho, você se torna o ponto de interesse que as pessoas vão buscar, né? Então você não tem que ficar se comparando tanto com o que outros estão fazendo, mas sim construir um negócio de uma pessoa só que reflita quem você é realmente. E aquilo tudo que você tem para oferecer de bom para as pessoas, né? Então tem um canal que eu sigo que é de um cara aqui do Brasil, um cara bem mais novo que eu, mas brilhante, extremamente inteligente, que é o Elton Luiz. Vou deixar o link para vocês também. Tenho acompanhado ele já há algum tempo, né? E tem um segundo que é um americano que inspirou também o Elton e me inspirou bastante. Tenho seguido muito forte o conteúdo dele, que é o Dan Cole, né? Tem o canal dele que é o Dan Cole Talks também. Estou deixando o link para vocês. Ok? Então, nesse momento que eu já deveria ter pedido antes, né? Para quem gostou desse vídeo, dá uma curtida, se possível compartilha também, né? E eu pretendo fazer futuros vídeos explorando esses três temas, então eu gostaria que vocês me dissessem também qual desses três temas vocês gostariam que eu aprofundasse um pouco mais, né? Se é ou o tema do essencialismo e como que eu tenho aplicado ele na minha vida, pessoalmente, no meu desenho de vida e de carreira também. Inclusive tem um outro tema que eu quero falar com vocês para frente, chama Design Your Life, né? Projetar a sua vida, porque, como vocês sabem, eu sou designer e esse conceito de criar a sua própria vida usando o design para mim é um conceito muito interessante, né? Então, vocês gostariam que eu produzisse um vídeo sobre essencialismo e como eu trouxe para a minha vida, ou um vídeo, né, sobre múltiplas carreiras e como que eu tenho usado isso também para o desenho da minha vida, para o planejamento pessoal, ou o conceito de One Person Business, né? Então, qual desses temas vocês gostariam de saber um pouco mais? Aí eu trago mais referências e faço um vídeo exclusivo sobre o tema escolhido. Tá bem? Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo e agradeço muito a atenção e o tempo de vocês. Estou procurando fazer esses vídeos sem corte, sem gravação, então ele vai ter alguns errinhos mesmo de gravação, mas a minha ideia é gravar tudo
num tiro só e não ficar editando muito. Tá bem? Muito obrigado, um abraço para todos, fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo.